Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Outro dia eu gravei um vídeo cujo título, inclusive, é "O mundo só precisa de pessoas despertas". Eu senti vontade de voltar nesse assunto. É um assunto fascinante, é um assunto interessante, porque muitas pessoas ainda não entenderam. É tão simples. A mente não consegue lidar com as coisas simples, a mente costuma complicar tudo. Ela diz, isso aqui, tão simples assim? Não, tem que ser assim, assim, assado, e começa a dar uma volta sem fim, porque a mente precisa sobreviver. A mente sobrevive da confusão, a mente sobrevive do caos, então ela cria o caos constantemente para continuar sobrevivendo, para continuar tendo uma razão para existir. E a gente, como não é ensinado, não é avisado disso, a gente continua dando corda para a mente, a gente continua dando crédito, acreditando na mente, com as suas emoções, seus pensamentos, suas sensações e tal. E assim vai, e a humanidade vem vindo assim há milênios. E tudo que a humanidade precisa é só consciência, não são novas ideologias, não são ideologias antigas reformadas, não é reforma política, não é reforma na saúde, na sociedade, não é nem nada disso. Porque pensem na simplicidade disso. Uma pessoa consciente, ou seja, o que é uma pessoa consciente? Uma pessoa desperta, uma pessoa presente em tudo que ela faz no dia a dia, consciente, ou seja, a consciência é o saber intenso, então ela sabe com intensidade o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está fazendo no dia a dia. Ela sabe também que existe um outro, mesmo que metaforicamente, mas existe um outro, então ela costuma compreender o outro a partir da compreensão de si mesmo. Isso é ser consciente. Então, todas as suas ações na vida serão pensando também em como o outro será afetado pelas suas decisões, pelo seu agir e até mesmo pelo seu pensar e pelo seu sentir. E uma pessoa contagiando outra e mais outra, quer dizer, daqui a pouco nós temos, ao invés de milhares de pessoas inconscientes, como tem sido até hoje e ainda tem sido assim ao longo da história e ainda nós estamos com uma massa crítica, a gente vem com uma massa crítica de pessoas inconscientes há milênios, culminando agora na nossa era. Então, imaginem isso invertido. Não há necessidade de leis dizendo para a gente não jogar o lixo na rua, porque a pessoa consciente sabe que não existe rua, não existe fora, ou seja, não jogar o lixo fora, porque não existe fora. Uma pessoa consciente tem atitudes conscientes. Como eu disse, ela pensa no outro antes mesmo até de pensar em si mesma, ou pelo menos ela pensa o que eu gostaria que fizessem para mim. Eu gostaria que tomassem essa atitude para comigo. Mas pensem, o trânsito é o melhor exemplo para tudo isso. Como se comporta uma pessoa consciente no trânsito? Das mais diversas formas, né? Uma pessoa consciente no trânsito não precisa de placas. Ela é totalmente presente, ela é totalmente atenta. As placas, elas vão existir porque existem situações onde a pessoa não tem certeza de como se comportar. Existem, por exemplo, velocidades acima de 80, estradas onde pode-se andar acima de 80 km por hora, então a pessoa não sabendo disso, ela precisa de uma placa que avise ela que ela pode andar acima da velocidade consensual. Então, quer dizer, algumas coisas ainda são necessárias serem avisadas para uma pessoa consciente.
Mas o contrário não precisa. Ela jamais vai numa via, numa área onde tenha população, ela jamais vai andar acima de 30 ou 40 km por hora, ou até 50 km por hora em locais mais amplos. Quer dizer, isso é um exemplo. A pessoa no trânsito, pessoa consciente no trânsito, não vai passar o sinal vermelho, porque é um risco de vida para ela e para outros. Não vai fazer uma ultrapassagem perigosa, porque ela sabe do risco que ela corre, que o outro corre também. Vai dar a preferência, principalmente para pedestres e animais. Ela vai parar para pedestres e animais, ela vai parar também para outro carro que deseja acessar aquela via, ela vai dar a preferência para aquela pessoa, porque ela pensa, se eu estivesse no lugar dele, eu também gostaria que me dessem a preferência nesse caso. Então é simples, o mundo só precisa de pessoas conscientes e não custa nada. O custo energético que tem a consciência é o do autoconhecimento, mas isso é só ganho, não é custo, porque com o autoconhecimento sobre mim eu ganho, eu só ganho, só tenho a ganhar. Quer dizer, não existe custo, tornando-me uma pessoa meditativa, observadora, consciente, eu só tenho a ganhar. Então o mundo só precisa de pessoas conscientes. Agora nós estamos vivendo uma situação, que é a situação dessa pandemia, que é uma grande oportunidade, também disse isso num outro vídeo, outro dia aí, que é uma grande oportunidade para nos tornarmos conscientes, uma vez que certas coisas não dependem da nossa vontade. Quando nos mandam ficar em casa e não há o que fazer, porque nada funciona, nada está aberto, então a única alternativa é ficar em casa. Uma boa oportunidade para aprendermos a silenciar e aprender sobre nós mesmos, porque somente compreendendo a nós mesmos é que compreenderemos o mundo e suas leis, o outro. E já tem mais de um ano que dura essa situação com o vírus aí fora, e quantos de nós aproveitamos a oportunidade para ir para dentro de nós mesmos? Quantos de nós aprendemos a parar de culpar o outro, a parar de apontar o dedo, a parar de julgar, seja o governo, seja o que for? Quantos de nós aprendemos sobre o nosso ódio que a gente guarda dentro da gente? Porque o vírus que está aí é só uma manifestação do ódio que veio sendo liberado pela humanidade ao longo de milênios e culminou agora nessa materialização em forma de vírus, material, físico, que se a pessoa estiver inconsciente, ela pega o vírus e talvez morra. E nada mais é do que uma manifestação da nossa ignorância ao longo de milênios, do nosso ódio. E então não é a hora perfeita para aprender, para tornar-se consciente, eu me tornar consciente daquilo que eu tenho dentro de mim, dos ódios, das irritações, das invejas e tal, que eu trago dentro de mim. Eu não posso entrar no outro, mas ainda assim eu estou querendo corrigir o outro. Então, é inconsciência e o mundo precisa de pessoas conscientes. Quer dizer, eu estou tentando corrigir, ainda estou tentando corrigir o outro, algo impossível. Mas o que é possível eu me recuso a fazer, que é sentar quietinho no meu canto e me analisar. A maioria das pessoas não tem coragem de fazer isso, a maioria das pessoas não tem coragem de livrar-se de todas as distrações, seja uma música, seja um livro, seja a televisão, um filme, uma série. A maioria das pessoas não tem coragem de ficar 20 minutos, vamos dizer, exagerando até um pouco, que a maioria das pessoas não tem coragem de ficar nem 2 minutos, né? Mas digamos que seja 20 minutos em silêncio total, só ouvindo os seus demônios. Não é calando os seus demônios, é só ouvindo os seus demônios. A maioria das pessoas não tem coragem de encarar. Pois é isso que o vírus está dizendo para a gente fazer. Encare-se, olhe para dentro,
Pare de apontar o dedo, não olhe mais para fora, não olhe mais para os outros, não preste mais atenção no mundo, preste atenção em você. Conserve sua energia para o seu crescimento, para a sua evolução, para encontrar a sua felicidade, o seu contentamento, a sua plenitude, para encontrar a sua realização. Cale-se, chega de barulho. A maioria das pessoas não tem coragem para isso. O que mais precisa acontecer? Um apagão total de energia elétrica, de água. Puxa vida, se a coisa tiver que chegar nesse ponto, imaginem ainda uma situação onde tivesse o perigo do vírus, o risco do vírus, e mais um apagão total de internet, de luz, de água, ou seja, sem saneamento, sem nada, que nós tivéssemos obrigatoriamente que silenciar. A gente ia achar outra forma de extravasar o nosso ódio, a nossa irritação, a nossa frustração, a nossa impotência, essa sensação de impotência. Iria virar o caos. Mas por que esperar chegar nesse ponto? Por que não me encarar agora já, sem medo? Ou até com medo? Mas por que não seguir as instruções da vida? A vida está aí mostrando. Volta para dentro, olha para dentro, para de apontar o dedo, para de olhar para fora, para de encontrar culpados ou de buscar culpados, procurar culpados. Não existem culpados. O único responsável é você, pela sua inconsciência. Então agora chegou a hora de tornar-se consciente, porque o mundo só precisa disso para funcionar, só precisa disso. Daí não precisa mais governo, não precisa mais leis, não precisa mais políticos, não precisa mais governantes. Claro que eu estou exagerando um pouco, que nem exagerei no outro vídeo, né? Mas isso não é utopia não, gente. Consciência não é utopia. Consciência é olhar para si mesmo, em primeiro lugar. Quais são os meus defeitos, não os defeitos do outro, não os defeitos do meu fulano, não os defeitos das outras pessoas. Eu olhar para as minhas sombras e a coragem para isso. Quantos de nós temos coragem para encarar os nossos monstros? Porque é preferível ficar apontando o dedo para os monstros dos outros. Era isso por hoje. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante, o número da conta é sempre deixado logo aí abaixo, e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!